Há dias trouxe aqui um dos nossos mágicos, que foi o Alexis. Hoje trago-vos outro mágico. Trago-vos o Hernani. É a pessoa que está por trás de todos os textos que vocês leem e é a pessoa que escreve sobre a história dos nossos imóveis. Então, a maior parte de vocês não conhecem o Hernani e a primeira pergunta é: quem é o Hernani? Olá, o Hernani é um jovem que apesar de ser jovem já tem alguma experiência nesta área. Comecei por trabalhar numa agência que faço agora precisamente 3 anos de trabalho lá com grandes marcas do mercado português. Pronto, o Hernani no fundo é uma pessoa que gosta muito do seu trabalho e que gosta ainda mais do seu trabalho quando encontra outras pessoas que estão dispostas a valorizá-lo e a acrescentar à minha pouca média experiência lá. Não sou muito experiente, também não sou propriamente um novato, mas estou aqui para aprender para fazer cada vez mais e melhor. Ok. Tu tens uma profissão que a maior parte das pessoas nem sabe que existe, ou seja, vê esse trabalho refletido, mas não sabem que existe uma profissão para isso. Portanto, tu tens uma profissão que é o copywriter. Queres aqui ajudar as pessoas a entender o que é um copywriter? Certo, sim. Isso é uma pergunta que naturalmente me fazem muitas vezes, ou que às vezes não fazem, assumem só que sou advogado e que trato de papéis de direitos de autor e não sei o quê, mas pronto, não tem nada a ver. O copywriter, de forma muito simples, é a pessoa que está responsável por escrever tudo o que uma marca diz, tudo o que uma marca tem para dizer ao seu público. Idealmente é um copywriter que escreve. Existem muitas vertentes do que é que pode ser o trabalho. Um copywriter pode ser simplesmente uma pessoa que lá está que escreve, mas também pode ser um estratega que pensa um bocado sobre o que é a voz da marca, sobre, antes de tudo começar, antes do trabalho do dia-a-dia sair, pode pensar numa estratégia e numa história para contar sobre a determinada marca. Porque eu sinto que existem muitas marcas, especialmente aqui no mercado madeirense, que não têm este pensamento por trás, que que simplesmente metem as coisas na rua sem pensar muito sobre o que é que de facto estão a dizer, tipo, é só explicar o produto e meter lá para fora, o que não está necessariamente errado e o que não é necessariamente inútil, pelo contrário, mas acho que é uma mais-valia sempre que alguém, tal como vocês fizeram, contrata um profissional ou às vezes você consegue, dá para fazer sozinho, só que aconselho sempre a ter alguém com alguma experiência ou com algum know-how para orientar o processo e para aumentar a eficácia de comunicação, porque acho que é importante ter uma mensagem clara e definida antes de começar a comunicar, porque um erro muito comum é, por exemplo, tentar passar mais do que uma mensagem numa só vez. E isso, por acaso, é um erro que vocês não cometeriam, mas no sentido porque, entretanto, as nossas conversas acabamos por falar sobre o assunto e vocês têm isso muito bem claro na vossa cabeça. Mas pronto, não sei, estive aqui a falar de meia hora. Aliás, sim, uma das coisas realmente que eu aprendi contigo, entre várias, foi precisamente essa desde o início, que foi numa publicidade nós não podemos estar a pensar em passar 2 mensagens ao mesmo tempo. E isso é algo que nós temos presente e que o nosso cérebro está programado para tentar passar o máximo de informação possível ao mesmo tempo, quando isso não funciona no marketing. Entretanto, basicamente, tu contas histórias, basicamente é isto que tu fazes. Nós sabemos que ao dia de hoje, e há cerca de há uns anos esta parte, há imensas empresas que se especializaram na formação em contar histórias. Portanto, isto é uma técnica de venda ao dia de hoje e isto é algo que tu aprendeste a fazer já há muito tempo. Basicamente, qual é a importância de contar história num processo de venda nesta situação atual? Bem, neste caso em específico, contar a história acho que é super importante porque o vosso produto é um produto de regra geral, nem sempre, mas regra geral é um produto que tem uma envolvência emocional do cliente bastante grande. Portanto, é comprar casa, tipo, regra geral, se alguém está a comprar uma casa para viver, tem de obrigatoriamente sentir uma ligação emocional com o produto. E é muito mais fácil
criarmos essa ligação emocional com o produto quando existe uma história com a qual o consumidor se pode identificar. Uma história, quando o consumidor tem um contacto com o produto, está a sentir emoções como se estivesse a conhecer uma pessoa. Criar relações com coisas que têm características de pessoas do que com coisas que não têm características de pessoas. Porque, pronto, é assim que o ser humano foi feito e que está wired para ser. Portanto, neste caso em específico acho que é fundamental. Mas pronto, olhando para o espectro tal da profissão de copywriter, às vezes há produtos em que o envolvimento não é preciso ser tão alto, não é preciso haver tanto uma história, pode haver só uma mensagem, ou resumindo, é importantíssimo, história ou não, é importantíssimo haver uma mensagem, um conceito, algo para dizer, algo que os outros não dizem. E às vezes isso é tão simples como dar uma palavra aqui ou ali, é importantíssimo ter uma mensagem, mais do que uma história, uma mensagem, apesar de, lá está, a história também é importante, só que lá está, isto vê-se caso a caso, o que é que o produto pede, o que é que a empresa pede, o que é que a marca pede, depende imenso de situação para situação. Muito bem. Ok, agradeço a tua participação. Isto para alguns de vós, se calhar, ajudou a entender o que é que o Branding faz, mas essencialmente entender a importância desta profissão, precisamente das marcas, nunca esquecendo que nós temos de 10 mil anos de evolução e a forma que o cérebro encontrou de passar conhecimento de geração a geração foi precisamente no contar histórias. Portanto, isto está intrínseco ao nosso cérebro, daí a importância de alguém como o Hernani numa empresa. Muito obrigado, Hernani. Obrigado, Borja. Obrigado.